Descubra por que os professores camaleões estão sempre prontos para o recomeço. Eu vou fazer, povo bom, uma analogia da nossa experiência como professores com relação aos camaleões. Mas antes de chegar lá, eu queria colocar a agenda do nosso momento, momentinho de acolhida e inspiração. Vou socializar um conteúdo e algumas ideias que eu trouxe para a gente e uma finalização até meio-dia eu termino. Eu estou brincando, é rápido. Até alguns minutinhos. Eu queria começar com essa citação, né, atribuída a Darwin, também atribuída a Charles. Queria te convidar até que você que está do outro lado para dar uma respiradinha gostosa, ó. Não é o mais forte que sobrevive, nem mais o inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. O que a Regiane pontuou aí nessa fala dela, de que essas mudanças elas são perenes, elas, mesmo que a vida retome, que tomara Deus, né? Mas que a gente vai viver um paradigma novo é muito real, muito verdadeiro. E, de fato, nós professores, o que mais, assim, não resistir àquilo que não pode ser mudado, eu visualizo que melhor sucesso terá na sua prática pedagógica. E aí, pensando em tudo que a gente está vivendo, eu queria compartilhar com vocês dois memes. Esse primeiro é só acender uma vela para cada problema na tua vida que as coisas vão dar certo. Gente, olha só a quantidade de vela, porque eu vou te falar, esse tempo de pandemia é problema, é problema, é desafio, cada hora aparece uma coisa nova para a gente dar conta. Então eu quis brincar um pouquinho aí. Talvez tenha algum professor que só está acendendo uma vela, mas talvez tenha outros que estão assim, permeados de dificuldades. Eu achei interessante, uma amiga, ela é psicóloga, e ela colocou assim na rede social dela um memezinho assim: sorria e se acalme, nada está sob controle. Então é realmente a gente ter confiança, a gente ter fé, colocar no coração de Deus, dar o nosso melhor e acreditar que as bênçãos vêm, né? E a outra imagem que eu quis compartilhar com vocês é desse professor aí. Você conhece ele, Ézio? Se ele não conhece, eu conheço, Juliana. Vocês conhecem? Porque, La Casa de Papel. porque foi o único. Eu não estou vendo vocês, não, que do jeito que eu estou compartilhando, é que eu não consigo ver o rostinho de vocês. Eu gosto de ver, eu só estou vendo o slide. É o único professor que, de fato, eu vi que conseguiu, assim, ter 8 horas seguidas de atenção na aula dele. Então, eu coloquei essa imagem para dizer para vocês que eu vou dar o meu melhor nesse momento online, mas reconhecendo que essa criatividade toda aí está com esse professor. Povo bom, eu coloquei algumas coisas para a gente pensar. A primeira é uma coisa que eu acredito, talvez alguns professores também pensem assim. Grandes provas vêm para nos ensinar grandes lições. E nesse tempo de pandemia, enxergar o copo meio cheio é um negócio meio clichê, isso, né? Do copo meio vazio, que é o pessimista, meio cheio, que é o mais otimista e tudo. Mas é verdade, eu tenho percebido que é urgente nós enxergarmos o copo meio cheio. E preparando esse slide para vocês, preparando essa conversa, que não é só uma conversa de educação, mas é de vida também, da nossa vida, me ocorreu que aquilo que nós não podemos mudar sempre tem algo a nos ensinar, sempre tem uma lição. Então, hoje, eu escolhi falar sobre os professores camaleões, tentar tirar algumas lições para nós, mas antes eu queria contar para vocês que estão aí na rede algumas coisas que aconteceram comigo, porque eu acredito que talvez vocês vão se identificar, talvez eu seja meio como vocês. Em março do ano passado, eu estava voltando da licença maternidade, povo bom, e eu me deparo com o decreto da pandemia, com as aulas remotas. A minha vida já estava toda estruturadinha. Eu já tinha pensado assim, professores, eu trabalhava como coordenadora pedagógica numa escola, ainda trabalho na Faculdade de Pitágoras, tenho o meu curso que surgiu um pouco depois. Então estava tudo planejado. Eu coloco a minha filha no berçário lá na escola, que fica perto de mim, faço meu trabalho como gestora, como professora, e de repente vem um momento na nossa história que quebra tudo isso. Eu não sei se algum professor se sentiu assim, mas eu me senti sem chão com essa questão da aula remota. Meu Deus, como é que vai ser isso?
Eu fico imaginando as professoras alfabetizadoras, que não é o meu caso. Eu fico pensando, meu Deus, como essas professoras alfabetizadoras devem ter sofrido, talvez ainda estejam sofrendo. Como é que vai funcionar o aluno online, sem o nosso contato, sem a nossa interação? Então, tudo isso mexeu muito comigo, mexeu muito comigo. Então, povo bom, o que estava acontecendo comigo? Foi uma quebra de paradigmas, foi uma mudança. E esse tempo de pandemia me obrigou a aprender a mexer em algumas tecnologias. A gente ainda apanha de algumas delas, né? Fato. Mas ele trouxe coisas boas para mim. Eu queria compartilhar isso com os nossos professores, que talvez trouxe coisas boas para eles também. Claro, teve um momento de dificuldade. Na minha família, nós tivemos uma perca, né? Doeu o nosso coração. Uma pessoa da nossa família, infelizmente, não resistiu à Covid. Mas também teve mais esperança, mais união, mais oração. Trouxe para mim o trabalho na internet, o meu primeiro curso online, ficar com a minha filha. Eu falei assim, gente, eu não estava achando alguém para cuidar da minha filha, deixei um trabalho, fui cuidar dela. Então, eu trouxe essas coisas que aconteceram comigo, porque talvez alguns professores tenham passado por dificuldades e as tenham achado um caminho de superação, né? Vamos lá, então, para a nossa analogia, povo bom. Espero que vocês estejam me vendo bem, me ouvindo bem. Eu trouxe o camaleão como exemplo. Gente, não tudo dele, tá? Tem algumas coisas dele que eu descartei aqui, mas a analogia é o seguinte: primeiro, os dados, né? O camaleão da família dos Camaleonidae. Um pouquinho dele, mais de 160 espécies, podem habitar na Ásia, na Europa, na América, mas é aqui no nosso continente, perdão, mas é no continente africano que eles se destacam mais. O que o camaleão tem de interessante que eu acho que nós, professores, podemos trazer para nós? Eles podem girar os olhos 360 graus, ele consegue olhar mais de uma coisa ao mesmo tempo. Gente, que professor que nunca fez isso? Que professor que nunca conseguiu estar com um olho no aluno, outro no planejamento, outro na família, tentando achar soluções? Então, eu percebo que nós, professores, nós temos essa visão do camaleão. E eu coloquei uma reflexão para a gente, o que a gente pode aprender com eles? Cada vez mais. Enxergar o que não foi mostrado e perceber o que não foi dito. Principalmente nesse tempo tão diferente. Enxergar um sinal de socorro do aluno, que eu vi vocês falando aí de assistência, né? Que vai ser prestado para o professor, para o aluno. Estar atento àquilo que nem sempre é claro. E pensando nisso, povo bom, eu trouxe algumas ideias, mas eu queria que vocês fizessem exatamente igual Paulo, apóstolo, fez. Examina tudo, mas só abraça o que é bom. Por favor, porque talvez alguma coisa eu falar, Ju, isso não cabe na minha realidade. Pode ser que te inspire, pode ser que te adapte, mas eu pensei em não trazer uma palestra só de inspiração, mas alguma coisa que a gente pudesse tentar fazer, né? São coisas que deram certo para mim, quem sabe não dará certo para vocês. Então, a primeira coisa que eu pensei sobre a visão do camaleão, ajuda para como ajudar o seu aluno a ter uma visão panorâmica, seria, de fato, a gente tentar pegar fotos dos alunos, talvez, se a gente tiver algum acesso com eles em algum momento remoto, numa rede social, alguns alunos têm, né, embora a gente esteja tratando de crianças com a família, fazer um mural, colocar as fotos deles lá, depois escolher elogios que a turma mesma fez sobre esses alunos. Ah, fulano é criativo, ciclano é otimista, fulano é gentil, ou a própria professora conhecendo, e devolver para os alunos algo que tenha o rostinho deles. O que eu senti trabalhando na educação básica nesses últimos 2 anos, e nesse tempo de pandemia muito especial? A autoestima da criança assim, meio abalada, ela se sentindo sozinha, sentindo saudade dos colegas. Então, se ela tiver algum momento que ela possa ver o seu rosto, um elogio, de repente agregue valor, né, na vida dessas crianças. Outra coisa que eu pensei sobre o camaleão para trazer para nós é que ele consegue projetar a língua dele até uma distância de quase o dobro do seu tamanho corporal. Alguém aí falou fofoca. Não, gente, não é sobre fofoca, pelo amor de Deus. Eu estou brincando que eu nem estou vendo o chat, é zoação. Eu estou falando de projetar a palavra. O professor, ele é um ministro da palavra. A palavra do professor, ela
toca o coração do aluno, ela toca o coração da família, até com mais autoridade do que os pais. Quantas vezes eu percebo que a criança ouve uma instrução do pai, da mãe, e fala: não, minha professora falou que não é assim, não. Minha professora falou que é de outra forma. Isso acontece, né, na educação. Eu vi as crianças assim, com essa questão da autoridade da família. Então, é de fato o professor ministrar essa palavra com autoridade, com amor, com confiança e com carinho. E para que o aluno também possa, nesse momento online, digamos assim, ter essa forma de ecoar, eu pensei assim, ó, ideia para ajudar o seu aluno a ter uma voz que ecoa. Poderia ser montado durante o semestre, durante um período que o professor achasse bom, um e-book da turma. Hoje, com o PowerPoint, eu uso o Canva também. Gente, aprendi a usar o Canva, maravilhoso. Depois eu posso mandar mais informações para o Wes, é fantástico. É uma coisa fácil de se fazer, mas o aluno entrega uma tarefa, devolve, pega um trecho de uma tarefa, tira uma foto, coloca no PowerPoint, tira uma foto da turma, e depois de um período você pode ter um material eletrônico também para que o aluno possa ter a sua voz ecoada, né? Um e-book da turma. Eu acho que isso seria mexer com a autoestima deles e trazer memórias. Eu sei que todo professor faz seu portfólio, faz sua coleção de trabalhos, então me ocorreu poderia ser uma ideia para a gente trabalhar. Outra coisa que eu pensei aqui para a gente falar sobre o camaleão, nos quais eles têm 5 dedos que se organizam em grupos opostos, 3 contra 2, e eles auxiliam a agarrar. Eles fazem um movimento de pinça. Eu coloquei uma frase para a gente pensar de Saint-Saëns, autor da Arte da Guerra. Um professor camaleão agarra as oportunidades. As oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. Olha que bacana! As oportunidades multiplicam-se à medida que são agarradas. Então, para a gente, é uma oportunidade de aprender, como vocês vão ter a formação sobre tecnologia. Eu estou até quase colocando meu crachá assim, professor Regiane, me bota aí nessa formação de tecnologia, porque a gente precisa aprender mais. Aí vai falar, você não é do município, senhora Juliana Micheletti, mas é uma oportunidade. Aprender, a gente está reaprendendo as relações humanas, nós estamos aprendendo a abraçar com os olhos, nós estamos aprendendo tanta coisa nova, então agarrando essas oportunidades, né? E com relação ao nosso aluno, uma ideia que eu pensei, um momento de gratidão, né? Vamos fazer um momento da gente agradecer, porque é tanta notícia ruim, é tanta coisa difícil. De repente, nós poderíamos ofertar ao nosso aluno uma folha só com coisas que ele pudesse agradecer e ressaltar isso em algum momento, se tem saúde, se tem ainda a oportunidade de estudar e outras coisas. Outra ideia que me ocorreu, gente, é um mural do desenvolvimento do aluno, né? Você, após um período de aula, fazer um mural do desenvolvimento, pergunte aos alunos tudo o que eles viram, e do que eles viram, o que eles aprenderam, o que ficou, e registrar isso em formas de imagens, fazer um imagético, fazer um mural com imagens sobre o aprendizado desses alunos. Foi outra coisa que me ocorreu. Gente, vão abraçando só, como eu falei, aquilo que faz sentido para vocês, mas eu não resisti em compartilhar algumas ideias para nós, professores, né? A última coisa que eu queria associar com relação ao camaleão, opa, não mudou aqui, aqui. Eu sempre pensei que o camaleão mudasse de cor por um motivo que fosse para se camuflar, mas não é, povo bom. E isso aqui que foi que me incentivou a colocar o nome do camaleão na palestra. Os camaleões mudam de cor por causa do seu humor. Interações sociais, podendo também ser uma forma de comunicação entre os seus semelhantes ou para atrair a camaleoa, camaleão, camaleoa. Mas para a gente, aí eu coloquei aqui, né? Fazer como o apóstolo, mais uma vez vou citar o apóstolo Paulo, que eu sei que tem muita gente que conhece a história dele. Ele falava assim: em Roma, faça como os romanos. Então, como que a gente muda de cor para a gente crescer nesse tempo de pandemia, sem perder a autenticidade? É fazendo rapport. O que é rapport, Ju? É uma palavra em francês que significa sintonia. É se colocar de fato no lugar do outro. Às vezes o professor, às vezes não, muitas vezes, está cansado e estressado.
Tem outros que estão com a energia toda, né? Estão até assim, meu Deus, um aprendizado novo. Mas os que estão cansados, estão estressados. Mas na outra ponta pode ser que tem um aluno que está precisando de um carinho, de uma atenção, uma família. Então é a gente ter essa sintonia, a gente mudar de cor mesmo para entender o outro lado, o sentimento do outro. Então, quais ideias que eu pensei nesse sentido? Se possível for, se tiver um momento síncrono com os alunos, se tiver alguma forma de fazer isso, um amigo anjo, onde um aluno cuida do outro, mas explicando, não para ir na casa, manda mensagem para o outro, talvez quando for entregar as tarefas, ou mande uma mensagem para o seu colega, a gente vai entregar lá, a gente aproximar os alunos, fazer uma interação entre eles. Então, foram algumas ideias muito singelas que eu trouxe, mas de muito coração para a gente refletir e aprender nesse tempo de pandemia. E eu pensando nesses professores, eu já conheço alguns deles, eu já tive a oportunidade de falar na casa, né, dos professores. Eu tive a ousadia de fazer um cordel. Eu não sei se vocês gostam aí de literatura de cordel, mas eu quis fazer uma homenagem para os professores da rede, e por meio dessa homenagem puxar algumas reflexões para essa manhã. Música de fundo, minha banda não está presente, a música vai ser o coração. Então vamos lá. Um professor camaleão está sempre pronto para o recomeço. Quantas cores tem um professor camaleão? São mais do que as da aquarela, e elas estão todas no seu coração. Com o seu olhar 360, esse educador parece tudo ver. A arte de ensinar, o gosto por educar, tudo isso está em seu viver. Um professor camaleão projeta sua voz, e ela é tão poderosa que nunca sai do meio de nós. Para professor, a profissão é mais do que trabalho. É missão, é escolha, é chamado. É o sim mais do que necessário. É por isso que os professores camaleões estão sempre afiados, seja na pandemia, seja no desafio, estão sempre animados. Pois se bate o cansaço, se levantam e com as cores da sua fé colocam o processo educacional totalmente de pé. Eu queria evidenciar que eu sei que aqui tem professores assim, gente, que com seu olhar, que com seu gesto, com seu coração, vão colocando o processo educacional de pé. Eu queria saudar aqueles professores que se levantam de manhã e que se sentem sem chão por vontade de abraçar um aluno, como eu ouvi aí, com vontade de ir para a escola, mas que dão o seu máximo ali no criativo, tentando bolar uma tarefa, tentando bolar um momento para tocar o coração do aluno. Eu queria saudar esses professores que, mesmo cansados, estão animados, que têm cores, que têm fé, que têm alegria, que têm disposição. A minha mensagem de hoje é uma mensagem singela, é uma mensagem pequena, mas é de uma professora que acredita muito na educação, que acredita muito no fazer diferente, no ser diferente, no se doar. Então, professor, professora, o seu papel é insubstituível. A gente tem a tecnologia, a gente tem a ferramenta, a gente tem os recursos, mas é o seu papel que transforma. E eu tenho certeza que você vai sair desse momento mais fortalecido, com mais possibilidades. Então, eu quero desejar para vocês que me escutam, para os professores que estão aqui, ânimo, saúde, coragem, disposição, alegria, perseverança, e que com as cores da sua fé você possa, cada dia, colocar o processo educacional de pé. Um beijo no coração, obrigada pela oportunidade, espero ter ajudado aí um pouquinho, espero ter contribuído, e estou sempre à disposição de vocês, viu? Como diz um amigo meu, que graceza, Juliana. ela que traz essa contribuição da afetividade tão importante, né, no processo educativo e principalmente no momento que a gente vive hoje, né, Juliana? Sem afetividade, realmente, a educação ela não surge plenamente. Eu falei no início que nós estamos com saudade daquele calor humano da educação. Tivemos que nos acostumar com essa frieza de uma tela de computador, com a tela de celular. Mas como trazer essa afetividade para um momento como esse? Diante de uma tela fria, como podemos ser afetivos? E você trouxe para a gente dicas importantes,
né? Esse vínculo da afetividade é cada vez mais importante existir, tem que existir nas nossas relações, né? É verdade, sim, Ezio. É verdade. Obrigada pela oportunidade. Eu fico à disposição. Se tiver qualquer pergunta, qualquer coisa, eu vou estar aqui mais um pouquinho, tá? E desejo para esses professores o que eu falei: muito sucesso, coragem, confiança e Deus no comando, né? Deus abençoando a todos e cada um.